Técnico em administração, minha gente. Vamos que vamos, galerinha. E aí, minha gente, como é que tá? Tudo em cima? Vamos começar mais uma aulinha? Aulinha de empreender e para inovar. Empreendedorismo e inovação. Qual é o conteúdo? O conteúdo já é o aperfeiçoamento voltado para a globalização. Nós estamos fazendo essa conexão dos negócios globalizados, que fizemos já na primeira aula, e vamos continuar nessa, tá certo? Vamos que vamos? Vamos para cima. Então, olha, verifica o seguinte, a gente vem relatando com relação a questões voltadas para, se eu vou abrir um negócio, se eu vou empreender, eu tenho que saber mapear estas variáveis do macroambiente. Variáveis legais que estão ligadas ao quê? As normas e leis de conduta de um negócio que eu vou abrir. As variáveis demográficas, o estudo demográfico acerca do que está acontecendo naquela região. Será que aquela região ela é propícia para o meu produto? Será que ecologicamente eu estou atendendo às situações de sustentabilidade? Uma vez sabendo sobre isso, eu amplio a minha capacidade olhando para dentro, o ambiente micro, quais são as tarefas essenciais e as operações que eu tenho que fazer, colocar as pessoas certas no lugar certo, fazer com que elas gerem resultados positivos para a organização. Eu tenho que olhar para dentro. No micro, eu tenho outra situação. Eu tenho que saber o seguinte, quem são os meus concorrentes? Porque estão ligados à questão de estratégias internas. É claro, me preparar para o externo, mas tendo a convicção de que ele vai estar sendo mapeado pelo meu planejamento. Quem são os meus stakeholders que estão lá como fornecedores? Quem é que entra junto comigo e sendo monitorado para que eu possa proporcionar um serviço melhor e um produto de alto rendimento para os meus clientes, para os meus consumidores? Todavia, entendo o seguinte, que quando eu amplio minha capacidade de se aprofundar sobre os meus grupos de interesse, assim como iniciando com os fornecedores, eu tenho que saber, esse fornecedor ele tem a mesma política de aplicabilidade da performance nos serviços e produtos que eu tenho? Ele trabalha realmente com recursos tecnológicos e aí eu faço esse levantamento, esse mercado de uma forma geral para saber quais são os fornecedores que se adequam à minha política especificamente, porque quando eu for trabalhar com os meus consumidores, eu tenho que também entender como é que os meus concorrentes proporcionam os serviços deles e os produtos. Visando o quê? Visando saber como eu posso ampliar a minha capacidade de market share. O que é o market share aí? A minha fatia de mercado. A minha fatia de mercado. Ou seja, eu tenho que saber o que é que os meus concorrentes fazem para que eu possa mapeá-los. No entanto, as agências reguladoras, elas vão estar me limitando caso eu esteja fora do padrão. E o padrão que é estabelecido por o governo federal, estadual, municipal, para que ele possa estar ali monitorando as ações empresariais. Lembrando, meus queridos, lembrando que nós sabemos que as vantagens de ser funcionário e de ser empreendedor, elas vão ter para os dois. E nós sabemos que nós precisamos também entender que quando eu vou abrir um negócio ou participar deste processo de uma forma indireta, eu tenho que mapear as variáveis do macro e do microambiente. O grande desafio é você saber lidar com essas incertezas constantemente, porque não é fácil. Lembra disso, não é fácil. Todavia, quando eu vou partir para a empresa especificamente, eu tenho que saber como é que ela tem que se dar legalmente. Ela é uma pessoa jurídica, dentro de um sistema econômico capitalista, que tem uma atividade particular, mas ela pode ser também pública ou de economia mista. Ela pode produzir serviços e ela pode produzir produtos tangíveis, buscando o quê? Suprir a necessidade humana. Então, abrindo um negócio, tendo em vista que você é administrador e sabe, né? Você está aí do outro lado sentadinho,
colocando os conteúdos, atualizando, entendendo que para empreender, você primeiro vai ter que ter conteúdo e colocar esse conteúdo na prática. Os objetivos de uma empresa especificamente, e tem o lucro, como certeza, tá? Porque senão ela não se mantém. Mas ela tem alguns, diretos e indiretos. Esses objetivos estão ligados ao quê? Principalmente à venda de mercadorias e prestação de serviços. Ou seja, você vai usar os recursos humanos, recursos materiais, os recursos financeiros, o dinheiro e o capital, para você sempre estar estimulando o lucro, chegar a ter lucro. Empresa sem lucro, gente, ela não se mantém, ela quebra. Todavia, como objetivo de empresa, a empresa ela tem o objetivo direto de estar comercializando, prestando serviço e estar realizando atividades comunitárias, mas o indireto, ela quer atingir os clientes, ter uma finalidade social, não pode deixar de trabalhar a sua responsabilidade social com a comunidade que ela está lá inserida, mas ela precisa ter lucro. Por quê, professor? Está dando ênfase tanto ao lucro, porque aí é que nós temos um contexto onde você pode fazer a análise por meio desse esquemazinho de classificação das empresas. Olha os segmentos que eu posso estar atuando e que eu posso estar, pelo menos, entendendo que cada um vai se encaixar em uma forma de prestação de serviço ou de produção de bens. Quando eu trabalho a perspectiva dessa produção de bens, bens de consumo, especificamente, eu vou para vestuário, eu vou para eletrodomésticos, eu vou para a área de alimentação, de imóveis. Quando eu vou para apenas produzir, eu trabalho com a matéria-prima que ela pode estar fornecendo esta construção industrial para outro do mesmo segmento, operacionalizando máquinas, por exemplo. Os hotéis, os hospitais, as lavanderias, os transportes urbanos, a questão que envolve os modais, como ferroviário, rodoviário, aeroviário, todos entram na categoria de prestação de serviços, não entra na produção de bens, certo? Não entra na produção de bens. Lógico que, sabendo que eu tenho essas categorias, cada um tem a sua peculiaridade. Eu posso pegar empresas industriais que elas podem estar ali abrangendo, por exemplo, pequenos arquitetos. Eles vão estar fabricando ali, mas esses arquitetos que são a origem de um produto, o artesanato. Então, o artesanato hoje ele é tido como uma produção, não é em larga escala, mas é uma produção única também. As empresas comerciais, e especificamente, outro fator que é decisivo dentro do mercado é que hoje nós temos tanto o comércio de varejista como de atacadista, mas nós temos também o atacarejo, ou seja, um modelo que une os dois, fazendo com que o cliente possa comprar um preço melhor. Então, meus queridos, a competitividade aumentou durante essa pandemia. Ela aumentou, por quê? Porque hoje, além desses segmentos, eu tenho novos segmentos sendo inseridos. Esse é um processo de inovação. As empresas prestadoras de serviço, por exemplo, elas podem ampliar a sua capilaridade em vários segmentos. Desde fornecer assessoria, manutenção, estar ligado ao suporte técnico, tanto a área de saúde, educação, transporte, comunicação, etc. Todavia, eu vou para a caracterização, por exemplo, dos tamanhos. Eu tenho tamanhos grandes, médios, pequenos, onde cada um, teoricamente, é para ter, por exemplo, um tributo, e esse tributo, pagar os tributos, que fica a critério do governo, ele ter uma proporcionalidade de acordo com este tamanho, com esse porte da empresa. Agora, todos precisam seguir padronizações para se encaixar neste porte da empresa. Veja aqui, por exemplo, numa pesquisa que a gente faz relacionada ao Sebrae. O Sebrae ele caracteriza ali, pelo porte e o tamanho da pequena empresa,
com o número de empregados. Uma pequena empresa que tem de 20 a 99 empregados. Na indústria é pequena, tá? No comércio, de 10 a 49, comércio ou serviço, é pequena. Se eu vou para a média, eu já aumento de 100 a 499 na indústria. Se eu vou para a média no comércio, de 50 a 99. Agora, se eu vou para uma classificação grande, é de 500 para mais, e no comércio de 100 para mais. Opa, então já é grande. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que ajuda muitos empresários, tá? O empreendedor especificamente, o chamado BNDES, tem uma classificação que coloca aí por receita. A micro ele liga a menor que 2 milhões,4. Na pequena, você tem o quê? Maior que 2 milhões e menor que 16 milhões. Na média, você tem entre 16 milhões e 90 milhões. Na média grande, você tem entre 90 e 300 milhões. E na grande, acima de 300 milhões. Todavia, no entanto, você sabe que quando eu vou para a receita operacional, eu tenho aquela chamada receita bruta anual. A receita que é oferida aqui, que traz no seu contexto o produto da venda de bens e serviços, o produto de serviços prestados, o preço que é analisado em cima desse produto e serviços prestados. Esse preço ele repercute no resultado das operações, principalmente, e isso faz com que você comece a compreender a constituição formal da empresa. Então veja, meu querido e minha querida, o processo de criação de uma empresa é hoje um processo que está tentando-se aqui no Brasil, tentar ser o mais rápido possível, porque existe já um processo online que vem concretizando por meio da internet o chamado momento da empresa, que ele facilita a abertura das empresas. No entanto, ainda existe muita burocracia. Essa constituição formal da empresa, ela está ligada à definição primeiro de qual é o tipo da empresa. Se você pensa, por exemplo, em abrir uma empresa, você vai ter aí que entender o seguinte: eu tenho tipos, e essa empresa iniciante ela vai ter algumas opções. Um empreendedor individual, uma sociedade empresarial limitada ou uma sociedade simples limitada. As limitadas, elas têm um número menor de sócios. Já é recomendado, por exemplo, com relação aos sócios, você dividir as tarefas. Por quê? Porque se você vai abrir um negócio e se você não tem isso bem claro numa sociedade, consequentemente, esta empresa não vai dar certo. A participação também é importante, que haja este empenho em saber quem vai ter quantos percentuais e o que é que cada um vai ter na sua representatividade. Ou seja, entenda que neste contexto todo, o sócio administrador, ele é o que põe a mão na massa, ele é o responsável pela situação. Ele tem esta questão que envolve muito todo o trabalho de levantamento estruturante das atividades da empresa. Ou seja, eu vou começar o negócio, eu tenho que ter um endereço, eu tenho que saber onde é que vai ser o meu PDV, eu tenho que entender se aquele PDV vai ser realmente bom. E o endereço pode ser virtual? Pode. Ele vai ter que também atender a necessidade dos clientes. Se ele for virtual, eu tenho que ter pelo menos canais que possam estar mobilizando os meus clientes. Todavia, eu tenho sim, gente, que abrir, quando eu for abrir uma
empresa, eu tenho que ter um contador. O contador para estar ali fazendo o diferencial, a diferenciação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ele vai relacionar o endereço da empresa, o nome, o endereço dos sócios, a participação de cada um dos sócios, o objetivo que a empresa tem. É claro que você procurando um escritório de contabilidade, isso vai se tornar mais fácil. Por quê? Porque todo este trâmite já tem uma prática já sendo executada pelos contadores. Então, eles são responsáveis por isso. Eles são responsáveis também para ajudar um registro de contrato junto à junta comercial. Ou seja, a cadastrar todos os documentos, a acompanhar os prazos, os preços. Então, é por isso que toda empresa tem e deve ter um contador. Faz parte desse processo aí de registro da empresa, principalmente este número de identificação do registro. Ou seja, isso é uma parte burocrática, legalmente, para que você já entenda qual é o trâmite deste processo. Quando você começa a fazer este processo, então, você vai ter que buscar e vai ter, junto com o seu contador, você abrindo o negócio, o chamado CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, por isso que é CNPJ, e é como se fosse, né, o CPF da pessoa física, tá? Esta empresa vai ter um CNPJ que você vai utilizá-la para sempre nas ações comerciais e vai registrar lá na junta comercial. O fator aí para por aí na abertura da empresa? Não. O que eu ainda tenho ainda? Eu ainda tenho a esfera municipal e estadual, fora a federal, para liberar o alvará. O alvará. Juntinho, tá, gente? Alvará. Este alvará, ele está aí no pacote. Eu tenho a minha inscrição, eu vou solicitar para o governo do estado, por exemplo, a inscrição estadual. Eu vou fazer, junto à Receita Federal, todo o alinhamento dessas informações para poder legalizar e formalmente abrir o negócio. Quando eu amplio essa minha capacidade de escolha acerca do negócio, eu tenho algumas perguntinhas que a gente precisa levantar. Existe uma variedade de negócios aí que é à disposição em termos de segmentos para os empreendedores. Hoje você tem vários segmentos, mas qual é o volume de capital que você pretende investir? Você tem esse capital? Qual é o retorno que você pensa em obter? Em quanto tempo você pensa em obter? Em média, gente, as pequenas empresas, elas só começam a dar lucro mesmo, com 2 anos. 2 a 5 anos. A natureza da escolha desse negócio, ela é muito importante, gente. Porque ela traz aí uma reflexão acerca do quê? Acerca de como você pode, nessas perguntas, fundamentar o seu negócio. Porque se você não escolhe a natureza desse segmento que você quer atuar, como é que você vai vender os seus produtos? Se você não pensa quanto tempo você quer investir, do mesmo jeito. E o volume de capital? Não existe empresa, lembre-se disso, não existe empresa sem um fluxo de caixa. Não existe empresa sem você ter, pelo menos, um valor inicial a estar tentando inserir dentro dessa estrutura de negócio. Então essas perguntas elas estão extremamente importantes, mas não param por aí. Quais são as expectativas ou experiências que você tem na vida profissional que vão te respaldar nesse negócio? Qual o teu objetivo com este negócio? Quais são as suas atitudes e as suas opiniões acerca deste segmento que você quer entrar? Perguntas que você vai ter que se responder e colocar isso bem direitinho. Por quê? Porque as características da tua personalidade, elas vão ter que estar encaixadas com este segmento, com este negócio. Então veja, olha só como é que
eu tenho que estar conduzindo a abertura e empreender. Eu tenho que mapear cientificamente. Não é só abrir. Tem muitas pessoas que começam realmente um negócio e elas do nada conseguem alavancar. Algumas é porque tem um DNA realmente de gestão, de empreendedorismo e gestão. Mas quando eu parto para os segmentos, por exemplo, segmentos da manufatura, que eu tenho que entender sobre esta padronização da manufatura. Eu vou ter que estar ali atrelado a instalações, se eu vou fazer, por exemplo, uma área de confecção, a questão da produção. Eu tenho que ter a estrutura das fábricas, eu tenho que saber o volume para a compra de matérias, eu tenho que ter aí o suprimento para estas máquinas. E isso tudo está ligado aos segmentos. Veja o quanto é importante você entender sobre isso. Ok, não tem problema, vamos para cima, vamos para cima. Então, você pensando sobre isso, né? É uma forma de você mapear todo este cenário antes de você entrar nos segmentos, gente. Manufatura, atacado, meu querido e minha querida, não pode. Não pode, porque se você vai entrar no atacado, você tem que saber como é que é a indústria. Você tem que saber como é que ela está aí sendo desenvolvida. Quem são os intermediários? Quem são os varejistas? Opa, uma vez sabendo quem são os varejistas, é que eu posso ir, né, para outros segmentos. Eu tenho que entender que o varejo e os serviços também estão aí nesta perspectiva de serem estudados antes. O varejo, ele traz esse contexto. O que tem dizendo no varejo aí? Eu tenho intermediários, mas o empreendedor ele tem que estar próximo desses intermediários. O verdadeiro significado dessa questão que envolve o mercado, gente, ela tem que estar interligada com os meus grupos de interesse. Ou seja, novos empreendedores têm que estar ligados, têm que ir para dentro daquele mercado que vai abrir o negócio e conhecer. Assim como se eu for prestar serviços, por exemplo, eu tenho um vasto leque de serviços. Opa! Mas, e aí? Serviço é experiência. Se eu presto um serviço que ele não é adequado para aquele público-alvo, eu vou queimar de cara a minha prestação de serviço, o meu conteúdo. Todavia, entenda, olha só, na manufatura, em termos de área, olha os exemplos de negócios que eu tenho aqui. Olha só os exemplos de negócios que eu tenho. Verifica aí. Padarias. Se você for falar sobre a manufatura especificamente, não é? Padarias, gráficas, produtos químicos, oficinas em geral, bens esportivos, atléticos, cartazes de propagandas, roupas e serviços correlacionados, componentes e acessórios elétricos. Olha o vasto campo que eu tenho de atuação. No atacado também eu tenho. Eu tenho produtos químicos, confecções. Eu tenho de flores, frutas, móveis, tintas. Eu tenho de joias. Eu tenho de produtos esportivos. Quando eu vou para o varejo, do mesmo jeito, restaurantes, lojas de autopeças. Eu tenho floriculturas, livrarias. Eu tenho bares. Ou seja, você tem um vasto segmento. No entanto, para tudo isso eu tenho que estudar o segmento. E quando eu vou para a perspectiva, e aí é importante refletir sobre isso, inclusive sobre o que a Avenato coloca, o espírito empreendedor aí, ele precisa ser discutido. Olha só, esta citaçãozinha aí, do nosso querido Avenato, que faz essa correlação aí com o espírito empreendedor. Veja só aí, ele coloca o seguinte: o empreendedor é também um agente transformador do meio. Através de quê? Através do uso das suas ideias, ou seja, a prática. O empreender
ele é muito forte, gente. É um agente, ele pode ser considerado como um agente transformador dos negócios. Ele tem aquela habilidade de estar colocando o negócio em prática. Ok, mas depois eu tenho que ter o gerenciamento. Ele tem a tarefa difícil e árdua, né, de ser o precursor, por exemplo. Ele tem. Mas ele, na sua essência, ele era um executor. Ele tem que ser criativo. Então, esta citação do Chiavenato, ela simboliza muito isso, o conceito do empreendedor. O empreendedor em usar o tempo e as suas melhores, por exemplo, competências técnicas e comportamentais, com a sua autonomia para gerar valor único, para criar o valor único, assumindo os riscos, aceitando os desafios, sabendo que a sua ação vai repercutir em muitas outras ações. E como é que eu sei que se a pessoa tem um espírito empreendedor ou não? Ela vai comentar, ela vai comercializar, por exemplo, novos produtos. A partir destes novos produtos, eu tenho o quê? Eu tenho a transformação das pessoas. Resta saber se a essência desse negócio realmente ela poderá ser comercializada ou não. Resta saber se esses riscos, se substituir, por exemplo, este risco por um empreender com autoconfiança, você colocaria a seguinte situação: a autoconfiança em estar tentando realizar uma tarefa difícil, em estar tentando iniciar alguma coisa que nunca ninguém quis iniciar. Este processo de mapeamento dos empreendedores, por exemplo, nós temos grandes instituições que fazem pesquisa desse mapeamento. Hoje, as nações mais empreendedoras, temos os Estados Unidos, temos a China despontando aí em relação ao empreendedorismo digital, Reino Unido, Japão, França, Brasil, nessa história também. Agora, é claro, ser persistente, ter proatividade, acompanhar as tendências, exigir performance no seu negócio, saber correr riscos calculados, estudar a respeito disso constantemente, não parar de estudar. Esse é um processo, que você tem que entender que o empreendedor, ele não para de fazer essa análise contínua. Ele está ali continuamente tentando reinventar o seu negócio. Então, esse espírito empreendedor, precisa alguém que vai abrir o negócio entender: eu estou disposto a isso? Eu estou disposto a atualizar, compactar todo o meu conhecimento e não parar de estabelecer novos padrões? Porque você vê, os grandes empreendedores, gente, na área virtual, por exemplo, na área tecnológica, como o Facebook, como o Google, como o Microsoft, eles consideram a inovação como o ponto inicial de alavancagem do negócio deles. É por isso que a gente coloca empreendedorismo e inovação. É por isso que a disciplina se chama empreendedorismo e inovação. Porque é através deste conceito que a gente reforça toda a estrutura do empreender. E este empreender que pode ser também empreender dentro da sua carreira, como administrador. Você fazendo parte da construção da tua carreira, tá? Então, o espírito empreendedor, ele é discutido e muito, porque ele traz reflexões acerca das necessidades de, primeiro, se manter um padrão de excelência na competição entre as empresas, de ter a capacidade de ter pessoas com seus diferenciais, mas ter a capacidade de realizar. Então, a necessidade de realizar, por exemplo, está dentro deste DNA do empreendedor, de realizar continuamente, de estar junto com pessoas, essa disposição que a gente relacionou com relação a assumir riscos. Muitos autores reforçam que o assumir o risco não é de forma irresponsável, é assumindo risco calculado, onde você sabe onde você está pisando, é claro, mas vai ser um risco. A autoconfiança no seu potencial é parte muito importante nesse processo. Todavia, entenda que esta autoconfiança, ela está correlacionada e fazendo um elo aí com as outras duas, com a necessidade de realização e com assumir o risco.
essa segurança para tomar decisões e agir não é para qualquer um. No entanto, esta autoconfiança, gente, ela foi mapeada durante anos, entre os empreendedores. E é uma das principais que fazem com que você possa enfrentar os desafios. Mesmo aqueles, por exemplo, que quebraram os seus negócios já várias vezes. Mesmo aqueles que já tentaram, de uma certa forma, e acreditam na habilidade das pessoas, inclusive na própria dele. Tá? Então, a autoconfiança está ligado muito à perspectiva emocional. Perspectiva emocional. Tudo que se fala atualmente. Toda a ênfase que se dá atualmente. Todavia, isso repercute nas minhas características. Características empreendedoras. Eita, professor, porque eu posso trabalhar. Não é obrigado a você, né? E aí eu vou pedir para minha querida diretora compartilhar a tela. Não é obrigado, ó, você vê aí, características do empreendedor, certo? Não é obrigado a você só nascer com essas características, porque tem gente que nasce com essas características. Nós temos grandes empresários, né? Alguns já se foram também aqui do estado, como por exemplo o seu João, junto com o irmão dele, que idealizou os Armazéns Paraíba, tá? O seu João não teve estudo. Seu João veio da sua terra natal e construiu um império, certo? Com até uma metodologia diferente, né? E aí? Isso veio do sangue, né? Do empreender dele. Ele não passou por uma formação. Ok, ele teve que aprimorar isso. Teve que aprimorar as suas características. Hoje são os filhos que estão à frente, por exemplo, da empresa, e que já estudaram, já aprimoraram a capacidade de empreender, aprenderam a ser empreendedores, são gestores hoje, né? E tentando fazer com que a empresa passe por constantes provações de inovação, por exemplo. Né? Eles tiveram um momento muito especial durante essa pandemia, por exemplo, que eles tiveram que demitir muita gente. Demitiram muita gente, fecharam muitas lojas. Foi um aprendizado para muita gente, para todos nós, para eles especificamente. Então a gente coloca porque é um sinônimo de sucesso no país, no estado não se fala, mas no país. Muitas das grandes empresas, gente, copiaram as práticas, características de empreendedorismo deles para abrir os seus negócios, tá? Como referência. Então, tiveram, por exemplo, um grande baque durante a pandemia, onde um outro grupo de empreendedores, né, que é o grupo Magalu, Magazine Luiza, ampliou a sua capilaridade em termos de consumo. Por quê? Porque eles já vinham trabalhando o seu digital. Então, qual é a característica do empreendedor especificamente? Não estar satisfeito, estar na zona de desconforto constantemente. Sai da zona de conforto, está lá aplicando na zona de desconforto para eles, porque eles tiveram que sair da zona de conforto deles durante a pandemia, porque eles tiveram que construir o site pela primeira vez há 60 anos. Os Armazéns Paraíba não tinham o chamado e-commerce. Olha só, não vendiam produtos pelo site. Meu Deus do céu, imagine aí. E na pandemia foi que eles foram fazer o site e vender os produtos pela internet. Olha só, vivendo e aprendendo. Depois de 6 décadas, só vendiam presencial. Tinham as suas paginazinhas lá, mas não alimentavam e não vendiam. Não tinham e-commerce. Então essa característica, gente, ela passa por mutações constantes. Ali, nós estamos elencando aí algumas delas. Mas lembra que ela vai passar por mudanças constantes. Tá certo? Seguindo nesta aula
Meus queridos, o Dornella, ele reforça e muito o Dornelas. Ele reforça aqui que para o empreendedor, ser empreendedor é necessário ser um bom administrador, que ele tem que aprender também. Porque uma coisa é ser empreendedor, outra coisa é você ser administrador, tá? Um bom empreendedor não é garantia, ó, que eu já falei para vocês, não é garantia de ser um bom administrador e vice-versa. As habilidades gerenciais, gente, são totalmente diferentes das habilidades e características do empreendedor. Ou seja, eu tenho sempre um impacto social e econômico, meus queridos. Eu tenho sempre essa questão de estar envolvendo o trabalho num modelo que seja flexível. Por quê? Porque o fato de estar, por exemplo, desempregado, de ter flexibilidade do trabalho, né, faz com que você possa pensar que vai abrir um negócio e que é fácil. Não é. Certo? Eu tenho que entender que o empreendedor ele apresenta um conjunto de características que elas vão se diferenciar e ele vai ser um diferencial por meio também do estudo, da oportunidade de estar empreendendo e tomar a decisão para isso. No entanto, não posso largar o estudo. As principais características mapeadas por este autor estão aqui, meus queridos. Em ser visionário, em tomar decisões, em explorar oportunidades, em ser aquela pessoa que é determinada e dinâmica, em ser aquela pessoa que é dedicada, otimista, apaixonado pelo que faz e independente. Agora, saiba que cada uma delas, né, tem que ter uma ação. Eu tenho que ser visionário, mas não posso ser um fantasiador. Eu tenho que ser um sonhador. Eu tenho um sonho, tá? Eu tenho que tomar decisões, inclusive decisões em tempos de crise. Eu tenho que explorar as oportunidades e saber e ser curioso e estar tentando, experimentando novas situações para verificar novas chances. Eu tenho que ser determinado e dinâmico e pegar essa dinâmica não me acomodando, não deixando cair na zona de conforto. Eu posso ser dedicado, passar a ter um tempo integral a isso, não é? Mas eu tenho que saber que eu vou ter situações em que eu não posso desanimar, porque se eu for a pessoa que eu desanime, eu vou sucumbir, eu vou declinar. Então, a dedicação, de uma certa forma, vai trazer alguns percalços, algumas objeções que você vai ter que ultrapassar, alguns obstáculos. Agora, se você não for otimista e não tiver paixão, amor por aquilo que você está fazendo, pode ter certeza, você nunca vai atingir o sucesso. O fracasso faz parte, as derrotas fazem parte do processo do empreender, meus queridos. O próprio negócio faz com que você se torne independente e gere empregos também. Então, que repercuta a tua vida, possa repercutir, né, nesse pensamento de empreender na vida dos outros também. Então, isso tem que ser passado por quem vai trabalhar com você, caso você queira empreender. Esse contexto todo acaba por aí? Não. Além disso, eu tenho características de ter também a intenção de enriquecer, claro, de ter uma qualidade melhor de vida. Mas eu não posso esquecer de ser, que eu vou ser, sendo empreendedor, um líder, que eu vou ter que aumentar constantemente a minha rede de relacionamentos, ter um network forte, que eu vou ser e buscar, planejar, conhecer e me organizar com base nas práticas constantes que eu vou precisar estar aplicando, assumindo esses riscos calculados e criando um valor único. Então, Dornelas, ele reforça muito este conceito, ele trabalha muito sobre isso, e ele fala dos grandes empreendedores, por exemplo, como Silvio Santos, Bill Gates, Antônio Hermínio de Moraes, Roberto Justus, são grandes que começaram numa perspectiva de embrionária. Esta questão embrionária, tá? Tirando o Roberto Justus aqui, que teve, né, um pai empreendedor, os outros não tiveram, gente. Os outros não tiveram. Então, o processo aí de característica destes grandes nomes também consolida algumas técnicas, algumas habilidades, quer sejam elas administrativas, quer sejam elas comportamentais ou empreendedoras. Estas habilidades empreendedoras, elas precisam sim ter um impacto no negócio, porque a partir
do momento em que você se vê como empreendedor, você não pode deixar de calibrar esses 3 tipozinhos aqui, ó, de habilidades técnicas, administrativas e pessoais, certo? Você não pode. A atenção, o know-how, esta palavrinha aqui, que know-how, é o saber fazer tecnicamente. É o administrar, gerenciar tecnicamente. E o lidar com pessoas, trazendo perspectivas de modelos mentais inovadores e de lideranças para situações de mudanças. Todavia, eu também tenho que incrementar com estas habilidades técnicas, administrativas e pessoais, conectando com as pessoais, interpessoais, sistemáticas e profundas, todas relacionadas, meus queridos, à questão comportamental. Eu vou sistematizar o meu comportamento, eu vou ampliar a minha capacidade de gerar resultados para as pessoas. Opa, é aí que eu entro em quê? Na questão de pegar estas habilidades técnicas e consolidar com as habilidades comportamentais, aprofundando-as, quer seja no autoconhecimento, na autoavaliação, na autoconfiança, na automotivação, na criatividade, na iniciativa que vai ser transformada em proatividade, na visão de futuro, tendo como base a missão, a razão de ser da empresa e os valores, assumindo esses riscos e tendo essa persistência. Não esqueça de que esses são balizadores para o empreendedor, tanto num conceito de habilidades empreendedoras, como no uso desta inteligência, gente. A negociação, a persuasão são fatores decisivos para o empreendedor. Ele não pode só abrir o negócio, ele tem que saber que o todo é maior, né, do que a soma das partes. Então eu tenho que entender quais são as concepções que envolvem um empreendimento, um grupo, uma equipe. Se eu não sei ser cooperativo, se eu não sei ser flexível, se eu não sei trabalhar em equipe, eu também não vou conseguir passar isso para o negócio que eu vou estar querendo abrir. Porque eles vão ter pessoas. Lembra do pezinho de pessoas? Pois é, eles vão ter também. E aí, nós colocamos essas 3 questõezinhas para vocês. Aí, ó. Caracterize o que é uma empresa globalizada, cite os principais tipos de empresas globalizadas, certificando-os, né? E usando a sua criatividade, responda como é que você pode criar uma empresa globalizada e explique ela, tá? Essa tarefinha aí, nós vamos começar a colocar para vocês responderem em casa. Ok? E aí nós vamos discutir sobre elas, não é, minha querida diretora, na próxima aulinha. Então eu quero vocês ligadinhos. Por quê? Porque vocês vão estar aí tendo a incumbência de pegar o conteúdo, depois acessar. Estou com dúvida? Vou lá na plataforma, pego esse conteúdo e respondo. E depois lá na aula que vai começar do professor Loyola, na próxima semana, porque nossas aulinhas vão ser às terças-feiras, tá? Neste mesmo horáriozinho aqui, para você ir consolidando o teu conteúdo, ó, aqui na mentezinha, tá ok? Show de bola? Vamos para cima? Muito obrigado, meus queridos, por estarem todos presentes nesta aula. Um grande abraço e até a próxima, hein? Porque eu fui!